Olá, saudações Haribus! Nesse canal nós vamos falar sobre diversas plantas. A primeira planta que nós vamos falar hoje são as suculentas. Vamos tratar elas como plantas comuns, sem muito disse-me-disse, sem precisar tratar muito sobre os nomes das espécies. Nós vamos falar com vocês de uma maneira bem simples de como começar a sua plantação de suculentas. Para começar, eu vou mostrar para vocês a primeira suculenta que eu ganhei e como começou essa coleção. Vamos lá? A primeira suculenta que eu ganhei foi essa espécie aqui. A Cida me deu e aí ela me chamou e falou assim: eu tenho uma muda de rosa de pedra para te dar. E aí eu fui na casa dela, ela tinha uma bacia inteira com várias dessas suculentas aqui. E aí depois em casa eu descobri que eu já tinha uma suculenta numa árvore, que é essa espécie aqui. Ela tem umas raízes compridas e elas vão abraçando as árvores e ela vive então presa à árvore também. Então eu descobri que existia já uma suculenta na minha casa. Depois a Júlia, uma pessoa que trabalha comigo, me deu essa suculenta aqui. Ela chegou um dia no serviço e falou assim: comprei uma planta para você, e me deu essa espécie aqui. Então eu já tinha 3 suculentas. E aí comecei a comprar as mudinhas de R$3 que vendem nessas feiras. Então comecei essa coleção de suculentas. A gente tem essa daqui que é uma suculenta pendente, muito bonita, mas também muito singela. A gente encosta nela, a folhinha cai. Para transportar de onde ela está para cá, hoje caiu umas 20 folhinhas só para a gente fazer a gravação. Só que não é perdido. No final do vídeo a gente vai mostrar como fazer as mudas das suculentas a partir das folhas. Essa daqui é uma ideia que eu achei até interessante, embora eu não goste. Eu não gosto de nada feito com garrafa PET. Eu acho que o conceito de reciclagem, esse aqui é um conceito de reaproveitamento, né? A reciclagem é quando você pega a garrafa PET, transforma ela numa matéria-prima e cria um outro produto a partir daquilo que você tem como matéria-prima. Por exemplo, um tecido para fazer uma camisa, aí você está reciclando. Nesse caso aqui a gente está só reaproveitando. O que eu fiz? Eu fiz furos na garrafa com uma ferramenta de arame que eu mesmo criei dentro aqui da minha casa. Vou pegar ela aqui. É um arame grosso que eu fiz com que ele tivesse uma ponta. Então eu esquento essa ponta numa vela e faço o furo na garrafa. E ela fica um furo mais largo para caber o caule da suculenta. Então eu vim colocando várias espécies de suculenta dentro dessa garrafa e completando com terra misturada com areia. Elas se desenvolveram muito bem. Elas ficam num lugar que pega mais ou menos 3 horas de sol por dia. A gente vê essa daqui, ó, como ela cresceu. Ela era bem pequenininha quando eu plantei há uns 2, 3 meses atrás e ela desenvolveu muito. Curiosamente, essa daqui é a mesma espécie dessa daqui. Só que essa aqui ela está no sol e essa daqui pega só 3 horas de sol por dia. Então a gente vê que existe uma diferença de cor onde o sol bate mais forte. A gente percebe também nessa. Essa daqui é a mesma famosa que a Cida me deu, né? Que é a rosa de pedra. Essa pega mais sol, essa pega menos sol durante o dia. Aqui ela está mais esverdeada e aqui ela está mais amarelada. Essa que eu mostrei aqui, que vive em cima da árvore, também tem uma curiosidade. Ela é a mesma dessa daqui. Só que essa daqui está em sol pleno. Então você vê que uma planta parece até ser uma diferente da outra, mas não é. É a mesma espécie, só que em diferente grau de insolação. Bom, essa ideia da garrafa eu estou achando bem interessante, porque ela está desenvolvendo de uma maneira que eu não vi desenvolver tanto nos vasos. Não é um objeto que, vamos dizer assim, que eu acho bonito, mas é um objeto que está me dando uma boa safra de suculentas, vamos dizer assim. A gente consegue tirar aqui as mudinhas, né, as folhas para fazer muda. Então nós temos aqui algumas suculentas que são bastante comuns, que você encontra aí nessas feiras, nessas lojas que vende a R$3 cada mudinha. Geralmente a mudinha de R$3 eu vou mostrar mais para frente também o tamanho que ela é. Todas essas eu comprei num vasinho número 1, que era uma mudinha pequena. E aí ela foi crescendo. Essa daqui é cordão de pérola, né? Essa daqui é uma que eu estou esperando muito que a flor apareça agora.
é uma suculenta mexicana. Essa suculenta mexicana, ela precisa de alguns dias de frio intenso para ela poder florescer. E como aqui em Itatiaia é um local com muito frio no inverno, ela já começou a levantar as florzinhas dela, tá vendo? Ela parece uma agave americana, miniatura, claro, e as florzinhas começaram a sair aqui. A flor dela não é essa amarela, a gente vê que essa flor amarela é dessa daqui de cima, ó. Ela tem um pendão bem alto, é dessa verde aqui em cima, que é uma flor bastante bonita também. No meu Instagram eu tenho colocado várias fotos de flores das suculentas. Passando aqui para o lado, a gente vê que, por exemplo, essa aqui é a minha primeira espécie que eu tive. Ela tem uma mãe, né, uma planta mãe, e do tronco dela saíram várias mudinhas, tá vendo? Existe a possibilidade também de fazer mudas a partir desses caules. Se você corta aqui, consegue novas mudinhas, mas também a partir das folhas. Falando um pouco mais aqui sobre a multiplicação das suculentas, vale lembrar que o calanchoe ou a calandiva é essa florzinha mais dobrada, né? Elas também são espécies de suculenta, as folhas são bastante carnosas, né? Carnudas, então ela é um tipo de suculenta também. O que eu fiz aqui nesse vaso? Eu fiz um arranjo de várias espécies de suculenta, mas a principal que eu considero é essa daqui. Essa daqui é uma suculenta que, se não me engano, chama Jade. E ela estava muito comprida aqui nesse vaso e ela não saía nenhuma muda. Só tinha esse tronco comprido com ela aqui na ponta. Então eu vim, cortei aqui, plantei a ponta da Jade nesse vaso junto com as demais. E agora, depois de 2 meses que eu fiz essa decapitação, começou a surgir os novos galhos, que eu acredito seja novas mudas, né, que eu vou conseguir fazer a partir desse processo. Aqui do lado a gente tem uma pequenininha, ó. É também uma suculenta mexicana que está começando a dar flor. Ela precisa de alguns dias de frio, ela passou por essa friagem e agora ela começou a dar flor. Essa suculenta aqui é muito especial. Quando eu achei a muda dela para comprar, ela me lembra muito os telhados de Paraty, porque ela vive em cima dos telhados de Paraty. Quando vocês visitarem a cidade, vocês vão ver que alguns telhados tem bastante dessa suculenta vivendo lá em cima com cachos de flor. Então eu achei muito legal poder, ela parece uma zebrinha, né? Ela é toda manchada. Achei muito legal poder ter uma suculenta que me lembra Paraty. Eu fiz aqui algumas experiências para multiplicar. Como eu falei aqui dessa Jade que eu decapitei e ela realmente começou a brotar no tronco que ficou no vaso. E fiz algumas experiências a partir de folhas. Essa espécie aqui é uma espécie que dá muita muda. Em cada corte desse da folha dá uma mudinha. Eu acho que ela até se chama mãe de mil, uma coisa assim. E eu comecei a fazer essas mudas. Geralmente, quando você vai comprar a suculenta nessas feiras, a de R$3 é desse tamanho. É nesse potinho que você encontra a de R$3, né? Então, eu comecei a multiplicar várias para poder comercializar. Não que eu queira comercializar, porque para mim isso aqui eu não tenho tempo para cuidar de escala comercial. Mas o meu irmão tem uma loja, então eu comecei a fazer umas experiências para ver se eu conseguia multiplicar em escala para poder comercializar. Então essa é a minha primeira experiência, eu consegui aqui 15 mudas num padrão. E agora essas aqui são as mudinhas de folha que eu comecei a plantar. Tá vendo? Elas estão pequenas ainda, plantei um vaso aqui com 3 delas. Consegui mudas também daquela mexicana, ó, um vasinho daquela suculenta mexicana. E fiz também alguns vasos com uma mescla de várias espécies. Aqui, por exemplo, nós temos 3 espécies para comercializar, né? Bom, aqui é o meu viveiro de folhas. A gente multiplica a partir das folhas. Vocês podem ver que eu não tenho muita regra para semear as folhas, não. Eu vou colocando as folhas, elas vão brotando e eu vou retirando de acordo com elas vão crescendo. Por exemplo, aqui a gente tem muito pequenininhas ainda e já tem folhas que estão bem desenvolvidas, ó, já dá para multiplicar, para colocar no vasinho, tá vendo? Tem várias espécies aqui também. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha, essa daqui
já está enraizada, ó, é filha dessa daqui, ó. A gente tem aqui também aquela que é pendente, ó, já está começando a sair os brotinhos aqui, ó. E essa daqui é uma daquelas do telhado de Paraty, que estava muito comprida também. Eu cortei ela aqui, peguei o tronco que sobrou, coloquei aqui em cima da areia. Essa mistura aqui é só areia, então não tem mistura, é só areia. Eu usei aqui uma bandeja de plástico e também usei uma bandeja de rolo de pintura. Então qualquer bandeja você consegue fazer esse viveiro. Eu coloquei ela em cima da areia e ela começou a brotar mudas agora, como você pode ver. E ela dá as mudas na ponta das folhas. Cada mudinha ali na ponta da folha vai virar uma planta nova. Algumas folhas, elas morrem, elas secam e logo em seguida de brotar, tá vendo? Então aqui já dá pra gente descartar a folha. E a planta já está pronta para colocar no vasinho, entendeu? Amanhã até vou fazer esses transplantes aqui. Para multiplicar a partir da folha, você precisa ter uma planta adulta com folhas que já estejam maduras. O que eu digo maduras é o seguinte, elas não podem estar nem muito velhas, ou seja, murchas, ou nem muito novas, senão você prejudica a sua suculenta. Você precisa pegar as folhas de baixo, ela não pode quebrar, ela tem que simplesmente soltar. Então você dá uma leve torcida na folha, e ela não pode se quebrar, ela tem que soltar. Ela tem que sair com esse cabinho inteiro, só com essa pontinha ali, que é de onde vai brotar as raízes e depois as folhas. Então você vai coletando de várias espécies que você tiver já pronta para fazer a colheita. Aqui nesse caso nós temos bastante nessa rosa de pedra, né? Eu tô falando nomes bastante populares, porque eu não estou muito ligado a nome científico, a classificação botânica, porque os nossos vídeos aqui são dedicados às pessoas que querem cultivar isso daqui na paz e no amor e dentro da sua casa. Então não estou dando aulas aqui para pessoas que querem levar isso aqui profissionalmente, mas são as experiências que eu tive. Então nas bandejas de areia, eu simplesmente coloquei areia e eu coloco as folhas viradas para cima na areia. É só você colocar ela posicionada de um jeito que ela fique encostando na areia. E aí eu tive duas experiências. A primeira foi deixar totalmente seco, não colocando nenhuma água. E aí eu senti que muitas folhas apodreceram sem brotar. Precisa sim ter uma leve umidade. Então de vez em quando eu vejo que a areia está muito seca, eu venho e dou uma borrifada na areia, não é na folha. A gente não molha a folha, a gente molha um pouquinho a areia, para que a areia fique com um pouco de umidade. Então você vem dar uma borrifada de leve na areia, sem molhar a folha. E deixa por 2 semanas sem pegar sol. Nas 2 primeiras semanas não é legal tomar sol. A partir dos 15 dias, você pode colocar num local, igual fica nessa mesa aqui, onde o sol, no final da tarde, ele chega perto do horizonte, então ele bate aqui por 1 hora, 1h30 nessa bandeja. Então não chega a queimar as plantas, mas dá um suporte legal que elas precisam. Elas também precisam de sol, né? Então esse local aqui eu estou deixando desde o primeiro dia até o momento de retirar as mudas e está dando certo. Então eu sugiro que vocês encontrem na sua casa um local onde você coloque a bandeja, onde no fim da tarde pegue um pouco de sol. E a gente tem várias espécies legais aqui, eu vou conversando com vocês, vou descobrindo coisas que eu não sabia. Ó. Mudas de várias espécies que estão desenvolvendo dentro dessa bandeja, que é uma vitória pra gente, olha. Muito legal. Então, a multiplicação é essa. Depois que está num tamanho razoável, você pode vir para os seus vasinhos e colocar num vasinho número 1, por exemplo, até ela se desenvolver um pouco mais. Aí ou você comercializa ou você vai transferindo para vasos maiores. Essa daqui, por exemplo, ainda está até com a folha mãe, ó. E em algumas folhas, uma curiosidade, nasce mais de uma plantinha. Essa daqui é uma folha só e nasceram 3 mudinhas, tá vendo?
Então a suculenta é uma planta muito próspera e muito fácil de cultivo. Lembrando que ela não gosta de muita umidade, mas ela também não gosta de pouca umidade. Se ela ficar muito seca, ela não desenvolve. Então você molha de vez em quando, pode ser uma vez por semana, um pouquinho a terra dela. Bom, se de tudo você achar que é muito difícil de cuidar das suculentas porque elas precisam de sol, elas precisam de uma umidade legal, eu sugiro essa daqui, que é uma suculenta de plástico, então você não precisa ficar com muitos cuidados com ela, entendeu? Só que não vai ter a experiência, que é o grande tchan do negócio, que é você ver a sua suculenta brotar, ter filhotes, dar flores e encher a sua casa de verde. Bom, para encerrar agora, eu vou dar uma dica desse borrifador, que é um borrifador a vácuo, que ele tem essa pressão de ar, que você não precisa molhar as folhas da suculenta ao regar a sua planta. Então ele é muito mais fácil de você conseguir uma rega onde você só molha a terra da suculenta e não as folhas, porque é importante que as folhas não fiquem molhadas. Várias espécies não vão gostar que você molhe as folhas da sua suculenta. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. O galo já está cantando e espero vocês no próximo vídeo.